atenção no que vou lhe dizer. Todo homem tem um propósito. E eu quero falar exatamente dessa expressão, porque nós precisamos entender isso. Como vamos viver o propósito? Depois de entendermos quem somos. A primeira pergunta é: quem é você? A primeira pergunta que você precisa responder para você mesmo. Você precisa chegar diante do espelho e dizer: Who am I? Quem sou eu? Você sabe quem é você? Porque você não é obra do acaso. Você é projeto de Deus. Você não é qualquer um. Você é representante do céu. Você representa o céu na terra. Muito mais. Sabe quem é você? Guardião da glória de Deus. Dentro de você há uma glória do céu tão grande. Por isso você não é qualquer um. Então, para eu viver o propósito, porque todo homem tem um propósito. Todo propósito tem um tempo, todo tempo tem um modo, todo modo tem uma chave, toda chave tem uma porta, toda porta tem um quarto, todo quarto tem uma cama, toda cama tem um sonho, todo sonho tem uma revelação, toda revelação tem uma autorização. Agora preste atenção, do homem, Adão, até a autorização, Gevurah, tem um processo e longo. Agora, cada processo só vai se destravar na minha vida se eu entender cada um deles. Por isso, irmão, o que vai conduzir você nesses dias a viver a plenitude da bênção de Deus é o entendimento da palavra. Então não corra atrás de profetadas e profecias, corra atrás de lugares onde ensina a verdadeira palavra de Deus. Vá buscar o entendimento da palavra, porque quando você entende, você vive. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 13, versículo 18 ou versículo 19: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e lhe arrebata a palavra. Não adianta, irmão. Preste atenção no que vou lhe dizer. O que muda a vida do homem é a palavra. Deus está dizendo para essa geração: chega de crentes que correm atrás de revelação e profecia, crentes que não têm compromisso com a verdade, com um aprendizado, com a escola de sabedoria que nós vamos voltar aqui nesse lugar, crentes que não têm compromisso com o entendimento da palavra. Deus não pode agir. Deus só pode agir quando há entendimento. Por isso cada processo é entendido, é destravado um novo nível na nossa vida. Então ouça isso: para eu viver o propósito pelo qual Deus me chamou para viver, eu preciso entender quem sou eu. Por isso a expressão em hebraico para homem é Adão. E o que é Adão? Adão quer dizer o ser que olha para cima. Adão, ser humano, quer dizer o ser que não se curva diante do problema. Muito pelo contrário, diante de uma barreira, de um problema, de uma dificuldade, o ser humano precisa olhar para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. Todas as vezes que você se curva e se abate diante de um problema, você está perdendo a sua origem. Mas todas as vezes que diante de um problema você olha para cima, você está exercendo a autoridade que Deus lhe deu. Aleluia. Por isso que diante de um problema,
A primeira coisa que vem a nós é o abatimento. A gente fica abatido, a gente fica cabisbaixo. Deus está dizendo para alguém que entrou por essas portas: não perca a sua origem. Sabe quando esse mal vai ser expulso da sua vida? Quando você não abaixar a cabeça para ele. Sabe quando esse problema vai sair da sua frente? Quando você não abaixar a cabeça, pelo contrário, você olhar para cima. Porque quando você olhar para cima, olhar para o céu, você vai ver o teu socorro. Yes! Agora, quando eu entendo quem eu sou, é destravado o propósito de Deus em mim. Porque todo homem tem um propósito. Agora, qual é esse propósito? A palavra propósito em hebraico vem da palavra refetz. Refetz. Refetz significa desejo e vontade divina. Propósito, refetz, quer dizer desejo e vontade divina. Ou seja, quando eu entendo quem eu sou, é destravar dentro de mim o propósito, mas não o meu, e sim o dele em mim. Esse propósito de Deus em mim vai fazer eu viver a vontade dele, não a minha. Agora, o maior significado para refetz em língua hebraica é o que movimenta o ser humano na velocidade da eternidade. Quando o propósito dele é ativado dentro de mim, eu não ando na velocidade do mundo, eu ando na velocidade da eternidade. Eu vou repetir: quando o propósito divino é ativado dentro de mim, refetz, é ativado dentro de mim, eu não ando mais segundo a minha velocidade ou a velocidade desse mundo, eu ando na velocidade da eternidade. Então as coisas passam a acontecer na minha vida de forma acelerada. Aleluia. Vivendo o refetz, o propósito, e entendendo o propósito, é destravado o tempo. Agora, quando eu vou entender o propósito? Quando eu vou entender refetz? Porque refetz, preste atenção no que vou lhe dizer, refetz não é desejo e vontade humana. Refetz é desejo e vontade divina. Quando eu me encaixo em refetz, no propósito, quando eu vivo Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, o que está escrito lá é: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e follow-me, e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quando você vive Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, você vive o propósito. E quando você vive o propósito, você não vive a sua vida, você vive a vida que Deus tem para você. E quando você vive a vida que Deus tem para você, o tempo de Deus é ativado na sua vida. Alguém está recebendo essa palavra? Se está, levanta a tua voz e glorifica o nome do Senhor. Yes! Oh, glória! Entenda isso.
Hefetz é vontade e desejo divino, não humano. Então, quando eu estou fazendo a minha vontade, eu não estou vivendo o propósito de Deus. Eu estou vivendo o meu propósito. Mas o meu propósito não vai ativar o tempo de Deus na minha vida. O que vai ativar o tempo de Deus na minha vida é o propósito divino. É Hefetz, é a vontade e o desejo divino. Por isso eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Porque se eu quero ganhar a minha vida, eu perco. Mas se eu perder a minha vida, eu acho vida. É esquisito isso, né? Como assim? Se eu perder a minha vida, eu ganho vida. Se eu ganhar a minha vida, eu perco ela. Sim, irmão. O evangelho é assim. Você só vai ter vida se você morrer. Por isso, Sérgio Lopes canta um hino dizendo: eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. Quando você morre para o mundo, você vive a vida de Deus. Aí, redobre a sua atenção. As pessoas que entram aqui dentro dizendo: Senhor, abençoa minha vida, já vai mudar a oração. Por quê? Porque vai viver o Hefetz, vai viver o propósito divino, a vontade divina. Então ela vai chegar aqui e vai dizer: Senhor, tira a minha vida, porque eu quero viver a sua. Tira os meus sonhos, porque eu quero viver os teus. Tira os meus pensamentos, porque eu quero viver os seus. Isso é viver o propósito. E Deus te chamou para viver o propósito divino. Yes! Oh, glória! Aleluias! Sim! Quando eu entendo isso, é ativado o tempo de Deus. E o que é viver o tempo? O tempo, ele vem de duas letras hebraicas, a letra Ain e a letra Tav. Ain quer dizer visão, olho, visão. Tav quer dizer cruz, daí graça. O tempo, quando é ativado na minha vida, faz eu ter uma visão perfeita da graça. E quando eu tenho uma visão perfeita da graça, tudo na minha vida coopera para viver o modo de Deus. Eu vou repetir: quando eu tenho uma visão perfeita da graça, tudo na minha vida coopera para eu viver o modo de Deus. Esse modo só pode ser ativado quando eu entendo o tempo. Por isso, todo homem tem um propósito, todo propósito tem um tempo, todo tempo tem um modo. Para eu viver o modo deste tempo, eu preciso entender esse tempo. E como eu entendo? Quando eu tenho uma visão perfeita da graça. O que é graça? Graça não é simplesmente o favor de Deus que não merecíamos. Graça é a presença de Deus em todo lugar conosco, seja no vale, seja no monte, Ele está lá. Seja você falho ou não, pecador ou santo, Ele está lá. Isso é graça.
E quando eu tenho uma visão perfeita da graça, tudo na minha vida coopera para eu viver o modo do tempo. Você está entendendo? Aí, alguém que tem uma visão perfeita da graça, tudo coopera para ele viver o modo. Por exemplo, alguém chega para quem vive a visão perfeita da graça e diz assim: fulano está falando mal de você, vai prejudicar você. Você que tem uma visão perfeita da graça vai dizer: ele não vai me prejudicar, ele vai me conduzir para o modo do tempo. Tudo acontece para um propósito. Qual? Destravar o processo. Por isso, irmão, todas as vezes que Deus vai ativar o seu tempo em nós, Ele move as águas. Só que a gente acha, ou talvez até hoje você aprendeu que esse mover as águas é fazer um milagre. Não, esse mover as águas é causar uma agitação, uma tempestade, uma perseguição. Mas quando essa perseguição é causada, aí que Deus começa a agir. Alguém está recebendo o que eu estou pregando? Se está, levanta a tua voz e glorifica o Senhor que está aqui. Yes!